Oi! Deu certo. Desculpa, eu sou um pouco nova aqui nesse negócio de live. Tudo bom com vocês? Boa noite a todos. Quer dizer, aqui ainda tem sol, né? 5 horas da É, tarde, o sol está fortíssimo lá fora. pois é. Bom, gente, por que Quebec? O que que fez você escolher fazer college aqui em Quebec e não sei, na parte inglesa, não sei. Então, quando a gente começou a pesquisar sobre o Canadá, né, quem me propôs isso foi ele, porque ele recebeu é, uma palestra, a Quebec International, né, que é uma das empresas, das instituições que fazem a missão de recrutamento aqui no Quebec de profissionais qualificados, foi fazer a palestra na universidade onde ele estudava. E aí, depois disso, ele me falou do Canadá e tal, e um amigo meu que mora numa cidade chamada Saint-Jean-sur-Richelieu, que fica a 40 minutos de Montreal, ele já morava lá há uns 7 anos, então ele veio me falar sobre o Quebec. E só de falar, a gente já ficou aí entusiasmado, né? E ele disse, minha gente, mas assim, o Canadá inteiro fala inglês, inclusive ele já falava inglês, o Luiz já falava inglês, e eu ainda não. E, assim, para ir para o Quebec, vocês têm que aprender francês. A gente não pensou duas vezes. Na outra semana, a gente se matriculou no Senac e o básico do francês em 6 meses nós fizemos no Senac. Então, esse foi o primeiro motivo aí. O nosso amigo falou muito bem aí da província do Quebec. E outra coisa, né, que ele levou em conta são as profissões. Ele disse que precisava muito de enfermeira e muito de gente de TI. E aí a gente foi dar uma pesquisada, né? Que outra coisa, a gente pesquisava em português, mas também em inglês e em francês, que aí você acha muito mais informação. E Isso. aí, a gente realmente precisava, e o salário de ambas as profissões eram muito bons. E, por último, nós viemos em 2014, fizemos intercâmbio na ALI, né, uma escola de línguas lá em Montreal, e nos apaixonamos. Viemos no mês de fevereiro, que é o auge do inverno, né? Justamente para saber se a gente sobreviveria. Foi um choque, assim, logo de cara, mas depois você acaba se habituando. Ainda Então, foi mais vindo do Nordeste, né? Porque vocês são do Nordeste. assim, somos de Pernambuco, mas, assim, dá para sobreviver tranquilamente. É só você saber se vestir adequadamente, para não passar. Aqui. Então, foram esses motivos principais. A profissão, né, em primeiro lugar, depois um amigo falou muito bem, e depois a gente veio para Montreal e ficou apaixonado. A primeira cidade que a gente queria morar era Montreal, né? Mas, A nós decidimos. mesma coisa aqui, nós dois. A gente inicialmente pensou em Montreal, Uhum. mas os caminhos, né, nos trouxeram a Quebec e hoje eu não troco mais Quebec por Montreal. É até engraçado isso. Mas vai muito do estilo de vida também de cada casal, de cada família. É, Bom, a segunda pergunta que a gente tem aqui. Ai, gente, meus animais estão soltos, então talvez vão ter aí barulhinhos ao fundo. A segunda pergunta é se você precisou comprovar o seu nível de francês para o college. Ou se teve alguma prova específica do college, ou se você teve que fazer aquele TCF e por aí vai, que aí já é um documento um pouco mais formal. Sim, todo college aqui, seja ele público ou privado, minha gente, pede uma proficiência na língua. Normalmente é um nível intermediário da língua. Então, na época, eu fiz o TCF, eu e ele, né? A gente fez o TCF e alcançamos o nível B2. Por quê? Primeiro, a gente começou a pesquisar sobre os programas de imigração para a província do Quebec e vimos que tinha a missão de recrutamento. Ele tentou 2 vezes, a primeira nem selecionaram ele porque ele mandou o currículo no formato brasileiro, bem feioso. Depois, o outro, ele não passou, infelizmente, porque o francês não era suficiente ainda e que ele tinha só 2 anos de experiência. Então, isso contou aí para ele não ser classificado. Decidimos vir através do college. E aí, fizemos o TCF, focamos no TCF, né? Depois que voltamos lá do intercâmbio de 2014 de Montreal, focamos, contratamos professor particular e focamos só na prova. Então, tanto eu quanto ele, a gente alcançou o nível B2 e a partir daí eu fiz minha inscrição no college. Porque, sim, o meu curso ia ser 100% em francês, então eles pedem aí ou TCF ou TFI, qual mais, meu Deus, eu anotei aqui. O TFA TF. também. Isso, são alguns que eles pedem. Eu não saberia dizer qual é, porque vocês têm que entrar em contato com o college para saber qual o teste de proficiência que eles exigem. Porém, aqui também, em Montreal, mais especificamente, existe programas em inglês, 100% em inglês. Aí, normalmente, eles pedem aí o IELTS ou TOEFL, tá? Eu não sei qual é o nível de inglês, tá, minha gente? Inglês, eu não sei falar inglês ainda. Não sei nada aí da parte de inglês.
E assim, com o francês a gente vive muito bem aqui. Eu não tenho pressa em aprender inglês porque eu estou na minha zona de conforto, digamos assim, mas pretendo aprender. Ou você pode também, se você ainda não tem o nível esperado pelo college, você pode fazer o famoso pathway, né? Que aí você vem 3 ou 4 meses antes para estudar a língua. Mas eu não recomendo fazer isso. A gente fez e já chegamos aqui com o nível intermediário da língua. E por nossa escolha, né? Escolha da nossa parte mesmo, decidimos ainda estudar mais 3 meses quando a gente chegou e foi a salvação das nossas almas, né? Porque, como a gente falou no início da live, o projeto de imigração não é uma coisinha assim, uma linha reta, né? É uma montanha russa. Então, no final Não das é? contas, o primeiro emprego de TI que ele conseguiu foi aqui em Vila de Quebec. Imagina se a gente não falasse francês. Primeiro que ele nem passaria na entrevista de emprego, né? Então, isso foi crucial aí. Então, você pode vir fazer o Pathway, mas eu recomendo que pelo menos o básico você faça no Brasil. E, assim, quando pergunto para mim, escola, para você recomendar, eu sempre recomendo a Pantufle. Qualquer coisa eu posso escrever aqui, enquanto eu... Ah, e outra coisa, o Pathway, ele garante que você entre no college depois, digamos que você chegou em abril, como foi o nosso caso, abril de 2016, minhas aulas iam começar em setembro de 2016. Garante? Não. Se você não atingir aí nos meses, digamos, você chegou 5 meses antes, se você não atinge a língua, você não entra no college. Ai, meu Deus, Renato, o que é que acontece? O que acontece é que você vai entrar na outra sessão. Aqui não é semestre, aqui são sessões. Então, eu ia entrar na sessão de outono, que é normalmente quando começam as aulas aqui, tá? Tanto college quanto universidade. Então, a sessão de outono começa em setembro, termina em dezembro. A gente tem as férias do Natal, Ano Novo. E aí vem a sessão de inverno, que começa em janeiro e termina em abril, depois as férias de verão. Então, enquanto você está fazendo o curso de línguas, nem você, nem o seu cônjuge, que vem com esse trabalho aberto, podem trabalhar. E então é do seu bolsinho, né? Na época o dólar tava 2,90, só que agora tá quase R$ 4. Então, Não, tá assim, R$ 4. tá R$ 4? Pois é. Tá bem. Então, você pode fazer o Pathway, mas nada impede você estudar no Brasil, pagando em real, né? Que aí sairia mais barato chegar aqui com um nível bom. Vai da dedicação de cada um. Se você se esforça muito, né? Você estuda bem todos os dias, sim, você pode conseguir alcançar o nível de quem veio estudar aqui na cidade. Até porque Montreal era aquele samba de crioulo doido, né? Aquela agonia triste que você... A gente tentava falar com a pessoa em francês, aí o povo não tem paciência. Troca logo pro inglês, taca logo em inglês, assim, na sua cara e fala, não, mas a gente queria falar em francês. Ah, aí percebe o sotaque, a feição, o rosto, aí diz, espanhol, espanhol foi um inferno. Não, a E aí, gente em espanhol, a gente não fala inglês, fala mais ou menos no francês, aí você fica lá, não, mas eu só sei falar francês. justamente, aí logo espanhol e inglês, aí você fica louco do juízo. Então, o pessoal não tem muita paciência lá em Montreal, não. Uma dúvida, que essa aí é uma dúvida minha. Quanto ao Patrick, eu não, nem sei se essa é a pronúncia correta, porque você tem que pagar para fazer esse curso, né? Que é um curso de idiomas. Você paga o valor da faculdade, ou, tipo, sei lá, aqui eu sei também que a gente paga a sessão inteira da faculdade. Então, você tem que pagar também a sessão inteira para fazer o Patrick, ou não? Você pode fazer esse curso e depois pagar a sessão. Então, essa parte eu não saberia te falar exato, né? Porque da minha experiência pessoal, foi tudo incluso, né? Tudo incluso num valor só. Então, eu já paguei a primeira sessão do college junto com o valor do Petro, que agora de cabeça eu não lembro. Ah, tá, Mas, não, só para ter uma ideia mesmo. uhum, Tá. pode variar. Vai depender de se é college privado, se é college público. O que eu vim fazer foi um college público, né? Que eu, entre aspas, consegui encontrar sozinho, que era o CEGEP de São João do Richelieu, que tinha o curso que eu queria, que era o curso de enfermeira tecniciana. Aí depois, Ah, né, mudou, eu vim fazer o curso de enfermeira auxiliar aqui em Vila de Quebec, no CDI College. entendi. Nossa, é É muita história. bastante coisa aí para college, isso, sofre, viu? Bom, aqui também, deixa eu ver a terceira pergunta. Você tem que fazer algum teste de proficiência em francês ou inglês? Você já falou sobre isso daí. Uhum. É necessário saber francês para ir para Quebec. Eu acho que isso também você já comentou aí no decorrer do que você acabou de explicar. É, E... Thaís, Oi? eu acho que é essencial, né? Porque foi o que salvou o nosso corinho.
Porém, você pode vir sim fazer college 100% em inglês, mas é aquele negócio. Em algum momento aqui no Quebec, você vai ter que saber francês, né, Thaís? Porque quando a gente vai dar entrada pelo PEC, que termina o college, pega o diploma, e aí você vai fazer todo o processo, né, para pegar o PGWP e depois o CSQ, que é o Certificado de Seleção do Quebec, você tem que saber francês, porque você tem É, que fazer a prova do CCF e alcançar o nível B2. Então, em algum isso. momento, você vai ter que fazer. Outra coisa também de que você só saber inglês 100% é que você só fica restrito a Montreal, tá? O resto da província aí, esqueça. E se aparecer alguma proposta de emprego para você que exija um nível intermediário de francês, digamos que o salário é melhor, as condições de trabalho é melhor, você não sabe falar a língua, você perdeu a oportunidade. Então, É. eu sempre digo francês. Inclusive, lembrando que em Montreal é uma das cidades, acho que é uma cidade bem bilíngue, então lá é muito normal você ter pessoas que falam inglês e francês. Então imagina, qual que é o seu diferencial perante a outra pessoa, entendeu? É isso também tem que pensar dessa parte de trabalho, porque você vai estar concorrendo com alguém que fale duas línguas, inglês e francês, ou você fala só uma delas. É, e aqui para Quebec já é um pouco contrário. Aqui Quebec mesmo, é mais francês do que inglês. O inglês eu diria que é só na parte turística. Às vezes você pode usar no dia a dia do trabalho, mas depende muito qual que é o ramo também do trabalho. Enfim, não é o foco aqui, mas dizendo que sim, é necessário ter o francês, principalmente se você for o requisitante principal. Então, no caso aí, para quem vem com o college, foi o caso da Renata, né? Então, suponhamos, ela que está vindo fazer o college, então ela teria que ter um nível de francês, e o marido dela, em tese, não precisaria vir com francês. Porém, obviamente, se ele vem com francês, ele consegue arrumar um emprego mais rápido e, consequentemente, é o dinheiro entrando no caixa, né? Porque o dólar está quase R$ 4 e para vir fazer um college aqui a gente vai comentar mais para baixo, mas é um investimento muito alto. Sim, é possível, né? Porque nós não somos ricos, tá, minha gente? Quem vem fazer É, college é rico, né? Já tive histórias de casais, de amigos que vieram na mesma época que a gente e os dois trabalhavam na limpeza, porque você, como estudante, você pode trabalhar e estudar. Mas eu digo, é relação, viu? Não pense que final é, de semana você vai estar viajando e tal. Não vai sobrar tempo. Sua vida vai ser estudar, trabalhar, trabalhar, estudar. E o do seu cônjuge vai ser trabalhar. Ele vai trabalhar 40 horas por semana. Então, é relação, tá? Então, assim, depois você colhe os frutos. Tem que ter foco aí no que é que você quer da sua vida. A residência permanente, então, é uma etapa que você vai passar. Depois que você conclui o college, pronto. Você vai trabalhar, ele continua trabalhando e aí a vida começa a se ajustar melhor. pois é, Mas exatamente. o cônjuge também vem falando francês. Se Luiz não falasse francês, se ele viesse zerado, aprender o francês daqui, cara, a gente tava muito ferrado. Eu acho que nem aqui eu estaria contando a história. Estaria no Brasil. Não daria É certo. bem complicada essa parte. Bom, aí também perguntaram se para as outras províncias também é necessário ter o francês. É, Aí, bom, eu acho que até nessa eu posso responder, mas você também pode falar, Renata. Que eu acho que vai ser muito particular a cada província. Então, assim, na província de Quebec, e também vai depender muito também ao college, né? O curso que você vai Sim. estudar. Então, se você vai estudar aqui em Quebec, é francês. Mas se você for estudar em Montreal, tem a opção de você fazer aquele curso em francês ou em inglês. Às vezes, deve ter até curso que é misturado as duas línguas. Então, acho que a gente também não consegue dizer se isso aqui é em todas as províncias, mas eu acho que você vai depender. Tipo, se eu for para Vancouver, eu acho que vai ser muito difícil encontrar um curso que seja em francês, né? Porque Vancouver é inglês. Sim. Então, majoritariamente, o Canadá fala inglês, tá, minha gente? A província de Quebec, a língua oficial é francês, mas existem outras províncias, eu não sei todas de qual, mas como a New Brunswick, não sei nem se é assim que se pronuncia, mas lá também fala francês e inglês. Tem províncias que são bilíngues. Então, assim, não é só a língua, você tem que analisar também se o programa de imigração é o melhor para você, né? Porque muita gente foca só na língua, língua. Ah, Renata, eu tô estudando inglês. Eu fiz, tá, mas tu é o quê? Ah, eu sou enfermeira. A gente sabe que tem missão de recrutamento para enfermeira. Então, com que objetivo tu está estudando inglês? É lá porque inglês é a língua mundial, tá? Mas qual o objetivo para a tua vida? Se aqui na província do Quebec tem uma missão de recrutamento para enfermeira. Aí ela fala, ah, porque é francês. Eu faço, cara, não vejo o francês como um obstáculo. Até porque quanto mais línguas você aprende, melhor. Então,
eu sempre digo, ó, começa a estudar com a pantufle, né? Vou escrever aqui que eu disse que ia escrever antes. E E também no final da live a gente também vai. desconstruir um pouco essa ideia. Eu tenho um amigo de TI que ele era já avançado. Ele era, não, ele é avançado em inglês. Coloquei aí, minha gente, pantufle.online. Ele é avançado em inglês e ele teve que desconstruir essa ideia e aprender o francês, passou na entrevista e hoje ele está aqui com a família. E ele começou em setembro do ano passado, foi julho, um negócio assim. Então, assim, desconstrua, coloca o francês. Se você é de TI, usinagem de enfermagem, né, que são as profissões requisitadas pela missão de recrutamento, cara, não coloca o francês como um obstáculo. Ele pode ser a chave do seu sucesso. E você aí perdendo tempo. Pois é, foi assim que a gente começou também, porque eu não tinha francês nem inglês. Então eu falei, bora lá, vamos pro francês. Então, como a Thaís ia falando, né? Realmente, quando você vem com visto de estudos, durante as suas aulas, digamos, sua aula da sessão de outono começou, vai de setembro até dezembro. Durante as aulas, você pode estudar e trabalhar a tempo parcial, tá, minha gente? 20 horas por semana. E aí, nas férias de verão, que vai do mês de abril até final de agosto, você pode trabalhar 40 horas ou mais se você aguentar. Então, é nesse período que o pessoal, ó, rala, trabalha muito para conseguir o máximo de dinheiro para pagar a próxima sessão. Porém, eu não recomendo, do fundo do meu coração, não recomendo você vir com a ideia de, eu vou trabalhar e vou pagar o college. Não, venho com 80% do valor do college, tá? Ou integral, né? Ou integral, se você puder. A gente vai falar de valores de college mais para frente, em outras Sim. perguntas. Bom, deixa eu ver a próxima pergunta. Sim, da parte de dinheiro, né? Porque você precisa fazer uma comprovação para o governo para dizer que você tem até um dinheiro X para você sobreviver durante, eu acho que até um ano, não lembro mais quanto que porque isso muda sempre. Então, lembrando, gente, a gente está comentando aqui, mas façam também a pesquisinha de vocês, isso é super importante. Então, eu sei que tem um valor específico, e inclusive esse valor que ele considera por ano, o governo, ele também considera de acordo com a quantidade de pessoas que estão vindo junto com você. Então, no caso lá, a Renata, ela provavelmente teve que comprovar para o governo, ou dizer, olha, eu tenho esse montante aqui, e meu marido está vindo junto comigo. Então, o fato dela ter juntado o marido dela também ela também teve que comprovar essa parte desse primeiro ano, né, que eles têm o custo como aluguel, comida, o college, por aí vai. Aí perguntar se essa comprovação você tem que ter esse dinheiro inteiro, que aí o pessoal até brinca, né, que é o famoso 100 mil reais, que hoje em dia já nem tem, ou se você pode comprovar de uma outra forma. E aí isso também é uma dúvida minha, e a Renata hoje vai tirar ela. Então, minha gente, eu falei com a Sofia Sobreira, vou colocar o nome dela aqui, que ela é representante de college, então muita coisa daqui eu vou misturar aí as minhas experiências pessoais com o que ela me falou. Então, vou começar pela minha experiência pessoal, tá? Na época, a gente não tinha 100 mil reais, logicamente, e me recomendaram, a gente veio através de uma consultoria educacional, tá? Na época, e aí eles me recomendaram ter o dinheiro na conta, tá? Então a gente fez o quê? Juntou o máximo de dinheiro que podia durante um ano, economizava de todos os jeitos, sabe? Coisas pequenas a gente tirou da nossa rotina, que a gente acha que não faz diferença, mas faz. Cinema, salão de beleza eu nunca fui, faço tudo em casa mesmo. Mas assim, se você vai para salão, corta salão da tua vida, economiza o máximo possível. E aí a gente pediu ajuda para a família também, e a família colocou o máximo de dinheiro que podia, até que a gente atingiu aí, deu um pouco mais de 100 mil reais na época. E aí esse dinheiro ficou na conta por 4 meses. A gente tirou o extrato desses 4 meses e na hora de fazer a demanda para o visto de estudos e o visto de trabalho aberto para ele, tá? Que o cônjuge tem direito, nós enviamos os documentos junto com esses extratos. Fora isso, ainda entrou uma pessoa da família, tá? Como sponsor. Então tem que ser alguém próximo, ou pai, ou mãe, ou irmão. Tio, tia, cunhado, não vale, tá? Amigo, meu amigo é rico, ele quer me ajudar. É muito bom, muito bonita a parte dele, mas não pode, tá? Até porque, a outra coisa, eles foram colocando na conta aos poucos. Porque se do nada você tem, sei lá, 50 contos na sua conta e entra 100 mil reais de uma vez só,
Eles vão dizer, opa, o que é isso? De onde veio o Ministério? Lavar dinheiro. Você conseguiu 100 mil reais do dia para a noite. Então, eles foram colocando aos pouquinhos. Uma vez que o visto foi aprovado, até o visto ser aprovado, o dinheiro continuou lá. Então, assim, a gente deve muito à nossa família, né? Eles nos ajudaram, porque esse dinheiro poderia estar rendendo, mas ficou lá na caixa, na conta corrente, sem render patavina nenhuma. Né? Então, o visto foi finalmente aprovado, a gente devolveu o dinheiro de todo mundo, tá, minha gente? A gente não ficou com o dinheiro da família e viemos apenas com o dinheiro que nós juntamos. A única coisa que a gente tinha era um carro, a gente vendeu, e o dinheiro do nosso salário. Na época eu era residente em cardiologia, né, enfermagem de cardiologia, e eu tinha bolsa de estudos. Então a gente juntou, eu juntei do meu lado, ele juntou do dele, e a gente chegou aqui com uns 14 mil dólares. Na época foi uns 14 mil dólares. Então foi o que nos salvou aí nos primeiros 5 meses. E olha que a gente não gastava quase nada, porque a gente morava em São José de Richelieu, né? Então, assim, 550 o aluguel. Onde é que você encontra, né? 550 aluguel é difícil, muito difícil. Então você tem que levar tudo isso em conta. Mas assim, não, isso foi a minha experiência pessoal. Eu falei com a Sofia, tá? E ela disse que pode ser também bens, se você tem um apartamento, um terreno, alguma coisa. Mas de preferência que a maior parte seja dinheiro. Mas se você não tiver, tenta. Ó, eu tenho um apartamento, tenho um carro, tenho isso, aquilo, outro, e ainda tem alguém da família que queira ser o sponsor. Pronto, você pode colocar, que é o fiador, né? O famoso fiador. E foi assim que a gente conseguiu chegar aqui, porque se não fosse a família, a gente continuaria tentando as missões de recrutamento, ele continuaria tentando, e a gente continuaria juntando dinheiro até conseguir os 100 mil reais. É assim. Por isso que alguns planos, alguns projetos de imigração de algumas pessoas demoram mais tempo, né? Do que outros. Algumas pessoas têm aí 8 anos de planejamento, outras vêm tipo, planejam um ano, vem no outro. E aí muita gente fica sem entender. Como assim? Fulaninho veio 1 ano, o outro passou 8 anos para vir. Então é por causa disso. Eu vou colocar aqui, digitar para vocês. Aliás, não vou digitar não, minha gente, porque é muito longo. Vocês pedem para mim o link do site de imigração do Quebec, que é o link, o site que vocês têm que saber de cor e salteado. Vocês vão na parte de estudante estrangeiro, tem 7 abas. Essas 7 abas, cada uma abre mais 3 abas em cada uma, então tem que ler tudo. O site está em inglês e em francês. Sofia Tá. Sobreira, ela é representante do grupo Hermes, minha gente. Ela representa 6 colleges aqui na província do Quebec. Inclusive, o grupo Hermes é o único que representa colleges públicos. Os outros representam apenas college privado. Então, quem tiver interesse aí em saber tanto college privado quanto college público, eu coloquei aí o link dela, o Instagram dela, posso escrever de novo. E aí vocês podem entrar em contato com ela. E aí, Tá. tá, para finalizar essa parte, o que é esse valor, né? Então, por que dá tão alto? Na época, o curso que eu vinha fazer, enfermière technicienne, que era um DEC, um DEC, Diplôme d'études colegial, DEC, aí, era 26 mil dólares, se eu não me engano, era 26 mil dólares. Mais 12 mil não, 19.024 dólares, que está no link do site de imigração do Quebec, que vocês vão me pedir pelo direct, tá? Somando tudo, dá 38.971. Aí você vai fazer o quê? Isso em dólar, tá, minha gente? Dólar canadense. Então, você vai converter. E quando converte, dá mais de 100 mil reais. É só você pegar agora. Pega 38.971 e multiplica por 4 para ver quanto dá. Então, atualmente, acredito que seja bem mais que 100 mil reais aí para comprovar, tá, minha gente? Não é para trazer esse dinheiro. É muito perigoso mesmo vir com pouco dinheiro. Para estudar muito mais. Então, assim, É. esse dinheiro é para comprovar. Mas, pelo amor de Deus, eu peço do fundo da minha alma, tragam o valor integral, pelo menos do curso. Fiquem trabalhando para se manter, para pagar aluguel, que dá, né, Thaís? Os dois trabalhando dá. Pois tá. Mas, Inclusive, eu tenho um comparativo lá de valores e por aí vai aqui no Instagram. uhum, Realmente, porque assim, às vezes a gente olha e fala, nossa, é muito. Só que estando aqui, eu acho muito mais difícil você conseguir juntar esse montante de dinheiro, mais pagar aluguel, comida, que já vai ser ali o início, gente, é extremamente difícil. Eu sei até também, Renata, eu cheguei pouquíssimo, que eu acho que eu cheguei com 3 mil dólares, e 3 mil. foi 3 mil dólares. Mas meu marido ele já veio com emprego, mas ainda assim não foi fácil, porque a gente ficou ali quase que 2 meses sem ele receber.
Então, a gente ficou com US$ 3.000 para pagar aluguel, 2 meses, comida e por aí vai. Então, é extremamente difícil. Tem que imaginar que você está recomeçando a sua vida. Então, por isso é melhor você esperar talvez 1 ano, 2 anos a mais no Brasil para juntar esse dinheiro do que vir na correria, afoito, né? E colocar os bois na frente do carro e aí mata todo mundo. Quase que voltar pro Brasil, mas gente. A gente chegou aqui em Quebec com US$ 1.000 no bolso. Dá para pagar o aluguel, o transporte e pronto, acabou. Então, assim, isso a gente vai contar a nossa história ao longo do post. Muita gente pede, Renata, conta a história de vocês, conta a história de vocês. E eu fico só no enrolation. Mas é porque a gente tá tentando fazer um vídeo. Meu marido não colabora, entendeu? Então, eu me irritei e eu vou fazer no formato post mesmo. Aí eu vou contando aos pouquinhos, tá? Porque vídeo dá para contar mais detalhes. Mas, enfim, é o que temos para hoje. Mas é isso, Messi. Se você quer vir através de college, de estudo, tenha consciência de juntar muito dinheiro, muito dinheiro. Isso só para o college. E aí o restante você e ele trabalham. Agora sim, sempre coloquem, sempre coloquem aí no plano de vocês os riscos, né? Porque já teve história de o casal chegar e aí a pessoa não conseguiu, não deu conta de trabalhar e estudar. Eu estudava de 7 da manhã até as 3h30 da tarde e 2 vezes por semana eu trabalhava de 3h30 da tarde até 11h30 da noite, para no outro dia estar de 7 horas da manhã no college de novo. E meu marido chegou aqui ganhando US$ 21 a hora, isso é em TI, tá? Que é muito pouco, né, Thaís? É pouco para TI, mas ao mesmo tempo é mais que o salário mínimo. O salário mínimo agora está 13,10. Mas é isso que a gente quer dizer, assim, que não se prendam só a, eu só preciso, se eu vou juntar esse pouquinho aqui e vou. Não, pelo amor de Deus. Não, não, não dá. Então, assim, você tem que juntar realmente o máximo de dinheiro que puder, pelo menos o dinheiro para pagar integral o college. Eu sei que é muito, mas é um investimento que você vai fazer para sua vida. É Pois é. pesado, mas acaba conseguindo.